Então, mais uma vez, boa noite a todos. Nós somos o Grupo Espírita Irmãos de Francisco, de Pardinho, interior de São Paulo, e esse é o nosso estudo quinzenal da obra O Livro dos Espíritos, que é o marco do Espiritismo, né? Através dessa obra, Allan Kardec iniciou essa doutrina tão maravilhosa, de tanta luz, que é uma doutrina, é uma filosofia e é uma ciência também. E aqui, nesses estudos, nós focamos um pouco nessa ciência espírita, né? Nós temos, às quintas-feiras, o nosso Evangelho no Lar, onde a gente foca na parte do Evangelho, né? Nós temos várias atividades, e hoje é essa atividade onde a gente foca mais na ciência espírita, né? Então, é uma coisa gostosa, porque o que a gente faz é pegar o Livro dos Espíritos e ampliar, porque o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, né? Nós já estamos em 2025, e o próprio Kardec, ele sempre falou que assim, não existia um ponto final ali, né? A gente sempre precisa estudar, nós nunca podemos parar, e a ciência vai incorporando coisas novas que nós temos ali a base, e a gente precisa ir crescendo, a gente precisa ir incorporando esses novos conhecimentos. Então, hoje, nós vamos fazer um estudo um pouquinho diferente do que sempre a gente faz, né? Porque sempre é um estudo assim que tem muita conversa, mas eu quero passar aqui as próximas questões que Kardec fez aos espíritos, para a gente poder falar um pouco mais sobre a teoria da evolução, tá bom? Eu vou passar isso, depois nós vamos ver um pequeno vídeo, e aí nós vamos começar a conversar, tá bom? Então, eu vou aqui compartilhar, deixa eu ver aqui, compartilhar minha tela. Nós estamos, então, aqui nesse capítulo 11, da segunda parte do Livro dos Espíritos, os três reinos. Nós já falamos dos minerais e das plantas, e nós estamos aqui falando dos animais, né? Nós conversamos bastante o nosso último estudo, sobre assim, sobre a inteligência, né, dos animais. Acho que vocês lembram que nós falamos bastante nisso, que os animais, eles também têm uma inteligência mais rudimentar, mas que ele tem, sim, alguma inteligência, ele não age exclusivamente por instinto, a inteligência está brotando dentro dele, né? E aí ele pergunta, os animais têm alguma linguagem, né? Porque a linguagem, ela é uma expressão da inteligência, né? E aí os espíritos respondem, se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, de se comunicarem entre si, isso eles têm. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Mas essa mesma linguagem de que dispõe é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter. Então, os animais, eles se comunicam, sim, uns com os outros, porém, é claro que a comunicação deles é restrita àquele mundinho deles, né? Eles não vão ficar conversando sobre grandes pontos, né, filosofando, é claro que não, né, eles não têm inteligência para isso. Há, entretanto, animais que carecem de voz, não têm voz. Esses parece que nenhuma linguagem usam, não? Será que os animais que não têm voz, uma lagartixa, por exemplo, né, que não emite som nenhum, compreendem-se por outros meios. Para vos comunicardes reciprocamente, vós outros homens,
Só dispondes de palavras? Claro que não, né? E os mudos? Facultados sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Pensais que os peixes não se entendem entre si? Vocês já perceberam que coisa linda que um peixe muda de direção, todos eles acabam indo para aquela direção, né? O cardume inteiro, os pássaros, né? O homem não goza do privilégio exclusivo da linguagem, porém, a dos animais é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível, quer dizer, é passível de se aprimorar, e se presta a todas as concepções de sua inteligência. Então, a linguagem dos animais, ela mais, vamos dizer assim, ela é mais restrita, porque a inteligência dos animais é mais restrita, né? Olha aqui, ele está falando isso. Efetivamente, os peixes que, como as andorinhas, emigram em cardumes, obedientes ao guia que os conduz, devem ter meios de se advertirem, de se entenderem e combinarem. É possível que disponham de uma vista mais penetrante e esta lhes permita perceber os sinais que mutuamente façam. Pode ser também que tenham na água um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações. Como quer que seja, o que é incontestável é que lhes não falecem meios de se entenderem, quer dizer, sempre existem meios deles se entenderem, né? Do mesmo modo que todos os animais que não têm voz e que, não obstante, trabalham em comum. As abelhas, né? Enfim, todos os animais, eles têm formas de se comunicarem. Diante disso, que admiração pode causar que os espíritos entre si se comuniquem sem o auxílio da palavra articulada, né? E a nossa comunicação, ela vai ficando cada vez mais perfectível, mais perfeita, de tal forma que em algum momento nós não vamos precisar mais usar a palavra falada como nós usamos atualmente, né? Será que os animais gozam de livre-arbítrio? Nós já vimos isso, que eles, apesar de não serem simples máquinas, mas a liberdade de ação é limitada, né? Então, eles não têm esse livre-arbítrio como nós temos, né? E de onde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem, né? Então, a gente vê, por exemplo, que um papagaio, será que o papagaio, ele é mais evoluído do que um cachorro, do que um macaco, porque ele consegue falar mais do que o cachorro, do que o macaco, né? Então, ele fala assim que não, né, que origina-se de uma conformação especial aí dos órgãos vocais, que é reforçada pelo instinto de imitação. O papagaio não pensa quando ele está falando, é um instinto de imitação. O macaco imita os gestos, e algumas aves imitam a voz, mas não é só a voz, só a comunicação, só esse instinto de imitação é que vai conferir a um animal que ele esteja na frente de outro na escala evolutiva. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Olha só, né? Naquela época, o Kardec fala assim, nossa, será que os animais têm alguma outra coisa além do corpo físico? Né? E a resposta é que sim, e que sobrevivem ao corpo, né? Hoje em dia, todos nós sabemos que sim, que os animais têm uma espécie de alma, né? E aí ele pergunta isso, olha, será que é uma coisa, né, semelhante à alma do homem? E aí eles falam, é também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra.
é, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos homens e entre a alma dos animais e a do homem, distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. Olha que coisa incrível, né? Então, essa frase, ela é muito, ela precisa ser sempre lembrada, né? Que assim, existe uma diferença que é a diferença de evolução. Mas aonde que está isso, né? Assim, como que o animal ele vai chegar a esse ponto que nós estamos e como que nós vamos chegar do ponto que a nossa alma está até Deus, né? Uma longa caminhada, né? E aí ele pergunta, após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Será que aquele cachorrinho nosso que morreu, ele continua sendo aquele cachorrinho quando aquela almazinha, né? Quando aquele princípio inteligente reencarnar em outro, né, de novo, depois que ele desencarnar, vai ser o mesmo, né? Ele vai ter a mesma essência, né? Ele conserva a individualidade? Conserva. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Então, ele não tem consciência de si, mas ele já tem uma individualidade. Ele já é um princípio inteligente individualizado que vai conservar essa individualidade e vai evoluindo de acordo com ela. A alma dos animais é dado escolher a espécie de animal em que encarne? Não, pois lhe falta livre-arbítrio. E aí a gente fica pensando, né? Olha como Deus colocou diante dos seus filhos, né? Até dos seres mais, dos mais pouco evoluídos na escala evolutiva, uma quantidade imensa de espécies para que esse princípio inteligente possa evoluir. Eu fico pensando, assim, que não é necessário que esse princípio inteligente vá em todas as espécies, né? Ele não precisa ser um grilo, uma barata, um louva-a-Deus. Ele pode fazer essas experiências em vários modelos, né? A gente não sabe, na verdade, como é isso, mas ele não tem livre-arbítrio. Eu, por exemplo, devo ter pedido para Deus que eu nunca queria ser uma barata, mas eu não sei, na verdade, se ele deixou. Ele não deixou, né? Talvez eu tenha sido, né? Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se depois da morte num estado de erraticidade como a do homem. Nós já falamos aqui que a alma dos animais, ela fica muito pouco tempo no mundo espiritual. Justamente por ele não ter livre-arbítrio, por ele não ter karma, não adianta ele ficar muito tempo. Existem alguns animais do mundo espiritual que ajudam os trabalhadores espíritas, mas logo elas reencarnam. A maioria dos animais, logo depois que desencarna, reencarna novamente, né? Então, ele fala que ele fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra, né? Ou seja, e trabalha por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõem os animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. Então, o espírito que já está na fase hominal, ele tem consciência de si mesmo, e isso falta ao animal. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente.
não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas, né? Ele não tem vida social no mundo espiritual, ele rapidamente encarna, né? Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva? Com certeza, né? E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, como as plantas também são mais adiantadas, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem. Esse lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Nada há nisso de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante, o cavalo, e imaginemo-los dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais, que não fariam sob a direção do homem. Então, eles fazem alguma coisa aqui, e à medida que eles vão evoluindo, eles evoluem e vão habitar mundos melhores, mundos superiores. Então, eles acabam progredindo, não é por conta da vontade própria, porque eles não têm livre-arbítrio, mas existe essa força que faz com que eles evoluam, sim, porque a evolução é uma lei divina, né? Então, o progresso é uma lei. E aí, é claro que eles não conhecem Deus, porque eles não têm... Olha aqui que bonito, olha, para eles o homem é um Deus, aquilo que eu falei que levantou algumas dúvidas, né? Como outrora os espíritos eram deuses para o homem. É claro que eles não pensam, mas assim, eles acabam tendo no homem um guia, um tutor, um mentor, que eles seguem, né? Eles seguem como a gente segue sem entender muito Deus, né? Porque nós não entendemos, nós conseguimos entender mais, claro, do que os animais entendem os humanos, mas, de qualquer forma, a gente não entende e a gente acaba seguindo, né? Então, deixa eu só ver aqui, ó, isso aqui. Deixa eu só colocar isso aqui, ó. Pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados, existentes nos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem, segue-se que Deus criou seres intelectualmente, perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as suas obras revelam. Então, veja, o que acontece? Kardec não sabia ainda da lei de evolução, porque Darwin é contemporâneo de Kardec, né? Mas eles não tiveram, assim, grandes contatos, né? Kardec não estudou a fundo a teoria da evolução. Então, naquela época, né, em 1800 e bolinha, as pessoas acreditavam que os seres humanos eram uma parte, né? Eram formados de um jeito, e os animais, as plantas, eles existiam para enfeitar o mundo, para ajudar o ser humano, mas isso era um outro tipo de criação. Então, o que se acreditava e que algumas pessoas ainda acreditam, né? Que Deus criou os homens como homens e Deus criou os animais como animais, né? Então, nós vamos aqui agora passar a essa outra parte que eu gostaria de mostrar para vocês, um vídeo, e aí depois desse vídeo nós vamos conversar um pouquinho, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui, que está... Peraí. Isso aqui. Aqui. Vocês estão vendo bem? E estão ouvindo? A ideia de que Deus criou o homem. Vocês estão ouvindo? Sim. Ah, Eu então tá. estou ouvindo bem.
Ótimo. Então, vamos lá. A sua imagem e semelhança. Peraí, deixa eu voltar aqui, então. Era compartilhada pela maioria dos cientistas ocidentais até meados do século XIX. Eles acreditavam que todas as criaturas do planeta haviam sido concebidas pela força divina, até que apareceu Charles Darwin. Alguns pesquisadores já falavam de uma evolução das espécies, mas o naturalista britânico foi o primeiro a comprovar e explicar o mecanismo que a torna possível: a seleção natural. Sua teoria mudou radicalmente a biologia e ofereceu outra explicação sobre a origem do ser humano. Por causa dela, Darwin se tornou um dos cientistas e pensadores mais importantes da história. Mas para chegar lá, ele precisou fazer uma viagem extraordinária, centenas de experimentos e refinar as suas ideias por 20 anos. Em 1831, Darwin tinha 22 anos e estudava na Universidade de Cambridge, quando foi convidado como naturalista a uma grande expedição. A bordo do HMS Beagle, ele passou quase 5 anos percorrendo vários continentes, a começar pela América do Sul. De lá, ele voltou com dezenas de exemplares vivos, ilustrações e fósseis. Os fósseis deram a ele uma das primeiras pistas sobre a evolução. Por exemplo, ao ver os restos de um milodonte, um animal gigante parecido com a preguiça, ele deduziu que a semelhança não podia ser coincidência. Deveria haver um parentesco com a espécie atual. Quando passou pelas Ilhas Galápagos, Darwin observou espécies como as tartarugas gigantes que viviam em ilhas próximas, mas tinham características físicas únicas em cada ilha. Nas zonas úmidas, onde a vegetação era abundante, as tartarugas tinham um pescoço curto e uma carapaça em forma de cúpula. Já nas ilhas com ambiente árido, elas tinham uma carapaça irregular, como uma sela, e o pescoço mais longo. Mas como explicar essa diferença? Quando voltou de viagem, Darwin passou algum tempo analisando como, cruzando exemplares de uma espécie, criadores de animais e agricultores produziam novas variedades. A chave para conseguir variedades percebeu que o mundo natural provavelmente fazia o mesmo tipo de seleção, mas não sabia como, até que leu o trabalho de Thomas Robert Malthus, um economista britânico do século XVIII. Em um ensaio sobre demografia, Malthus disse que com o crescimento da Europa, a população aumentaria muito mais do que os alimentos disponíveis. Isso provocaria uma luta pela sobrevivência. Essa ideia ajudou Darwin a explicar o esquema evolutivo. Na natureza, há uma luta pela sobrevivência, mas o que sobrevive não é necessariamente o mais forte, e sim o que melhor se adapta às condições do ambiente em que vive. Se um ser vivo tem uma característica que lhe ajuda a sobreviver, ele vai se reproduzir com mais sucesso. O que não se adaptar, morre sem deixar descendentes. As criaturas com mais sucesso na reprodução passam esses traços adiante, e assim sucessivamente, até que as variações deem origem a uma nova espécie. Por isso, as diferenças entre as tartarugas que Darwin viu nas Galápagos eram produto da evolução. No ambiente árido, as de pescoço longo alcançavam os arbustos para se alimentarem, enquanto as que viviam em local úmido podiam comer grama e se proteger dos predadores, graças ao pescoço curto e à carapaça arredondada. Para Darwin, essas mudanças aconteciam de forma lenta e gradual. As espécies, incluindo o homem, não nasceram de forma independente, elas evoluíram de um ancestral comum. Segundo ele, foi a partir daí que a vida no planeta começou a se diversificar. 20 anos depois de sua viagem no Beagle, Darwin tinha escrito milhares de páginas, mas não havia publicado nenhuma. Ele queria ter provas inquestionáveis, talvez porque soubesse o terremoto que suas ideias iriam causar. Foi então que ele recebeu uma carta de Alfred Russel Wallace, um admirador e colega naturalista que havia chegado à mesma conclusão. A evolução acontecia por seleção natural. Darwin temia que Wallace levasse o mérito pela teoria. Os dois naturalistas concordaram em apresentar uma carta conjunta explicando suas descobertas. Mas no ano seguinte, ao publicar seu livro sobre a origem das espécies, Darwin virou uma celebridade até mesmo fora da comunidade científica, mas não sem antes abalar os alicerces da Grã-Bretanha vitoriana. Como Nicolau Copérnico, no século XVI, a teoria de Darwin mudou tudo ao explicar que a diversidade do mundo acontecia por um processo biológico, sem a intervenção de Deus. Ele colocou o ser humano no mesmo degrau evolutivo que o resto dos seres do planeta.
Avanços científicos comprovaram a teoria de Darwin, e até a Igreja Católica acabou aceitando, décadas mais tarde, com ressalvas, que a evolução era compatível com a fé. E hoje, mais de 150 anos depois que o mundo conheceu a teoria de Darwin, sabemos que a evolução é um fato. O planeta continua mudando, às vezes de forma dramática. E nós mudamos com ele. Muito bom. Então, agora eu vou interromper aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Nós falamos do princípio inteligente, falamos da evolução dos minerais, das plantas, dos animais. E aí, será como o vídeo coloca que o fato de nós, seres humanos, sermos originados de outras espécies, né? Isso diminui Deus? Como que a Bíblia e a ciência se casam nesse contexto da evolução das espécies? Você gostaria de começar a discussão, Benedito? Eu vou deixar o Cláudio para o fim, claro, né? Porque o Cláudio é professor de biologia, então, há que falar, né, Cláudio? Boa noite a todos. Você pergunta como que a Bíblia conversa com a ciência, é isso, Helene? Isso mesmo, assim, porque como nós vimos no vídeo, eles falam, Darwin abalou a igreja, né? Darwin sofreu perseguição, só não foi queimado na fogueira porque a Inquisição já estava passando aquela época, né? Já não, senão ele teria sido queimado na fogueira, né? Se essa teoria da evolução das espécies tivesse vindo assim um século antes, com certeza Darwin seria um daqueles que iriam para a fogueira, né? Porque era um absurdo, assim, né? Como é que a Bíblia está escrito que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, e ele vinha falando que nós temos um ancestral comum, que todos nós no planeta Terra temos um ancestral comum. Como é que casa uma coisa com a outra? Olha, eu acho que não se casa. Assim, na prática, até hoje, o que a gente sabe, né, é que muitas religiões que seguem a Bíblia assim, ao pé da letra, elas discordam da teoria evolucionista e adotam a teoria criacionista, ou seja, Deus criou Adão e Eva e daí, né, teve início a humanidade. Então, eles são criacionistas, eles não são evolucionistas. E isso está na Bíblia e etc. Então, eu acho que nesse ponto não há casamento, né? Não tem como juntar as coisas, né? Do ponto de vista deles, né? Dos que são seguidores da Bíblia, né? Do nosso ponto de vista, eu quero dizer, dos que são evolucionistas, dos que acreditam em Darwin, né, e que tudo se desenvolveu dessa forma, né, eu acho que não há incompatibilidade com a Bíblia, né, eu acho que apenas é um outro jeito, né, eu acho que eu entenderia dessa forma, né, que
quando Moisés escreveu lá o primeiro capítulo do Gênesis e falou de Adão e Eva, etc., eu acho que era a linguagem que ele poderia usar na época e que poderia ser entendida pelas pessoas de então, né? Mas não significa que Deus tenha feito o homem à sua imagem e semelhança, né, do ponto de vista físico, né? É possível que ele tenha criado, né, o espírito, né, a sua imagem e semelhança, né? Então, eu não veria dificuldade, né? Eu acho que dá para a gente interpretar toda a teoria criacionista a partir da teoria evolucionista, né? Acho que não teria, mas assim, isso é o que um evolucionista pensa. Um criacionista não vê assim, ele acha que não há casamento. Mas do meu ponto de vista, eu acho que pode haver um casamento, sim, se a gente entender mais a linguagem figurada da Bíblia, né, o que era possível de ser dito e compreendido na ocasião de Moisés. Sei. Você acha, José Roberto, que, que essa teoria da evolução, onde viu que todas as espécies elas podem sair de um ancestral, elas provavelmente saíram de um ancestral comum, isso apequena Deus de uma certa forma? Boa noite a todos. No meu ponto de vista, é o contrário. No meu ponto de vista, essa teoria de Darwin, né, que ele fala que vem dessas criaturas, assim, aumenta a nossa fé em Deus. Porque, para começo de conversa, ele não afirma, ele fala, talvez, né? E não é dado ao homem conhecer muita coisa da criação lá no passado, como não é dado também acontecer muita coisa lá no futuro. Então, eu acho que um cientista ele tem muito mais condições de ter fé e acreditar em Deus do que nós, porque ele está vendo, ele vê que é impossível descobrir tudo, né? Podemos um dia descobrir, mas no momento nós não temos essa capacidade. Então, são teorias, né? Então, isso vem reforçar o poder de Deus, a grandeza de Deus, que como é praticamente no momento impossível a gente conhecer tudo aquilo que ele criou, de que maneira ele criou. Certo. É verdade, eu concordo com o José, que isso até faz com que a gente fique mais admirado ainda da inteligência de Deus, né? Eu só quero, assim, falar uma coisa que talvez, assim, quem não trabalhe com consciência não conhece muito, que é a palavra teoria. A palavra teoria, na ciência, ela tem um significado diferente do significado que a gente usa na vida comum, assim, né? Então, no dia a dia, a gente fala, isso daí é só uma teoria, né? Quer dizer, é uma coisa, assim, que eu tô supondo, né? Vou falar aqui que o Benedito gosta mais de abobrinha do que de batata, né? Isso é algo assim da minha cabeça, é uma teoria minha, né? Por quê, Elaine? Porque, enfim, ele come mais isso daqui e tal, né? Na ciência, essa palavra teoria não é desse jeito, né? Teoria é um estudo muito bem fundamentado que explica uma hipótese por conta de vários, de várias coisas, né? De vários, me fugiu a palavra, assim, numa teoria Várias científica... evidências. Isso, obrigada, Benedito. De várias evidências. Então, uma teoria, ela é suportada pelas evidências, né? E ela acaba servindo
para uma realidade que até que venha alguma outra coisa que possa explicar melhor, né? Então, por exemplo, assim, nós vemos aí que a lei da gravidade faz parte de uma teoria de Newton, né? A física, quem lembra lá do ensino médio que a gente estudava física, a física que nós estudamos, a mecânica, toda essa parte que envolve planetas e tudo mais, né? A gravidade, física newtoniana, né? Que Newton que fez as bases da física que a gente estuda. À medida que a ciência foi evoluindo, nós vimos, né? A ciência percebeu que isso explica, sim, o nosso dia a dia, essa física de Newton consegue explicar. Porém, quando a gente vai para o universo, ou para o universo subatômico, então para o macro e para o micro, essa física de Newton ela não consegue explicar tudo. Então, é uma teoria que se aplica a essa realidade. Mas aí está sendo feito, né? Por isso que agora nós temos aí uma outra física, né? Que vem vindo, consegue explicar uma teoria, né? De novo, consegue ter evidências para esse mundo microscópico. Então, a teoria da evolução não é algo que saiu da cabeça do Darwin assim, sem mais nem menos, né? Ele tinha muitas evidências, como essa dos fósseis, como essa que ele recolheu vários exemplares, né? Por isso que a coisa foi de uma tal forma que se consolidou e que Darwin é muito reconhecido hoje na ciência. Mas eu concordo com o José Roberto que é muito provável que, à medida que a ciência vai evoluindo e vai incorporando coisas que hoje o Espiritismo traz, talvez a gente tenha que acrescentar outras coisas nessa hipótese, né? E o que a gente vai acrescentar, né? Que Kardec está acrescentando nessa hipótese evolucionista, né? É isso que a gente está vendo aqui, que tem algo por trás da matéria, né? Explica para a gente, Cláudia, assim, o que é essa teoria, assim, em poucas palavras, assim, dá uma pincelada. Oi, José, pode falar. Não, antes do Cláudio falar, eu queria só fazer uma pergunta, um comentário, né? Por exemplo, a senhora explicou a questão do significado na teoria, na ciência. Uhum. Mas provavelmente, vocês vão me responder isso, que vocês estão mais ligados a essa parte, provavelmente já houve teorias que rebateu teorias anteriores, até provavelmente aconteceu isso. E dentro das evidências, uma teoria, de repente, vem uma nova teoria que traga novas evidências, né? Então, exatamente. Embora seja uma teoria, ela está sujeita ainda a muitas pesquisas e a muitas descobertas, né? Sim. Não tem dúvida, José. A teoria, do ponto de vista científico, ela vai caminhando até o ponto que vem outra coisa e fala, olha, isso não é bem assim, né? Ou assim, a gente vai acrescentar, por exemplo, assim, hoje nós temos o DNA, né? Todo mundo sabe que as nossas células, os nossos genes, eles têm DNA, que é lá o DNA que dá as nossas características e tal. Ninguém nunca viu o DNA, entendeu? Né? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, enquanto eu não vejo, eu não acredito. Só que ninguém nunca viu. Não dá para você pôr no microscópio e ver ali
a molécula que está formando o DNA. A gente vê isso de uma forma indireta. E hoje, assim, esse DNA, ele não tem mais dúvida, né? Agora, assim, tem uma série de coisas da ciência que, assim, a gente tem evidências indiretas, e são muito fortes essas evidências, são extremamente consistentes, né? Mas um cientista nunca deve ter a cabeça fechada justamente por isso, porque pode ser que, à medida que a ciência vá progredindo, ela vai incorporando outros conhecimentos, e aquilo que era uma verdade absoluta pode ser que seja mudado, né? A verdadeira ciência se faz dessa forma, né? Ele não pode assim falar, não, eu acredito nisso e não abro mão daquilo que eu acredito. Isso não é ciência, né? Isso é religião, né? Então, isso é uma má religião, aliás, né? Assim, a gente, o ideal é que a gente acredite por ter evidências, né? A gente acredita em Deus porque a gente tem evidências muito fortes que Deus existe, né? Mas eu concordo com você, uma teoria, ela vai mudando, né? Ela serve para um determinado local, para um determinado tempo, né? Mas eu vou passar a palavra para o Cláudio, que ele vai explicar melhor essa coisa da teoria da evolução, do Darwin, do Wallace e tudo mais. Você pode entrar nessa conversa, Cláudio, por favor? Oi, boa noite a todos. Eu não sei se eu posso explicar, né? Mas é só voltando um pouquinho, assim, a gente sempre brinca, assim, que para ser cientista a gente tem que ser muito humilde, porque em ciência não existe verdade. Em ciência só existe teoria. E teoria não é verdade. É diferente, né? Teoria é a explicação que a gente tem nesse momento para um determinado fenômeno, né? E essa explicação pode mudar amanhã, então essa nossa ideia de hoje pode estar completamente errada amanhã, né? Então, em ciência não existe verdade, né? Isso é uma coisa estranha, assim, né? Que muita gente fica falando porque não entende, né? E acha que os cientistas eles são, assim, às vezes muito arrogantes, assim, mas os cientistas de verdade têm que saber isso, né? Que não existe verdade, gente. Para nós só existe teoria, né? E a teoria da evolução é uma teoria, eu acho que, assim, no fundo, ela é uma teoria simples, é uma teoria que a gente vê no dia a dia, assim, porque ela diz basicamente isso, né? Todos os seres evoluem. Isso encaixa, né, perfeitamente, né, com essa condição, com essa ideia do espiritismo, né, que nós, enquanto espíritos, evoluímos, os animais, enquanto espíritos, evoluem, as plantas, enquanto plantas, evoluem, né? Então, tudo evolui, né? E essa ideia de evolução, como a gente estava falando, apesar de que o Kardec não tinha essa ideia, assim, exatamente como o Darwin pensava, mas ele fala isso basicamente no Livro dos Espíritos, né? Quando ele fala, né, que os seres eles vão se aperfeiçoando, eles vão se melhorando, ele está falando que eles vão evoluindo, né? Que é o mesmo pensamento do Darwin, né? Então, eu acho que a gente consegue entender muito bem, assim, e hoje em dia, eu acho que é cada vez mais fácil, né? Quando a gente fala para as pessoas assim, olha, você vai lá tomar a vacina da gripe, porque esse ano o vírus é diferente do ano passado. Por que ele é diferente? Porque ele evoluiu. E evoluir não quer dizer que ele melhorou, quer dizer que ele ficou diferente, né? No nosso caso, a gente às vezes entende um pouco a evolução nesse sentido de que evolução significa melhorar, né? Mas evolução não é isso, né? Evolução é ficar diferente, né? E nesse ficar diferente é que a gente vai aperfeiçoando as coisas, né? Elas vão ficando diferentes, a gente vai, segundo Darwin, né, escolhendo aquelas que são melhores, e as piores vão ficando para trás, as melhores vão indo para frente, né? Isso é evolução. Mas eu acho que para a gente, né, que tem a ideia de que o espírito evolui, é fácil entender, né, que também Deus não ia criar as coisas estáticas, né? Se ele criou um espírito que evolui, ele cria toda a natureza, né? Então toda a natureza evolui também. Mas é isso.
É uma coisa bem, bem bacana isso, né? Assim, cria nada pronto, ele cria sementes, né? Ele cria sementes de inteligência, né? Por isso que a gente fala princípios inteligentes. E esses princípios inteligentes vão evoluindo, e vão evoluindo através de muitos milênios, né? Então, assim, orando, né? O fato de Deus não ter criado um homem já como homem, né? Não ter saído em nada pequeno a Deus, como José falou, muito pelo contrário, né? Imagina se seria muito mais fácil, por que Deus não criou a gente já perfeito, né? Olha, todo mundo aqui eu vou criar, já vai ser espírito puro, né? A gente não sabe por que ele não fez isso, mas ele podia ter feito, né? Ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele quis que a gente evoluísse passo a passo, para que a gente fosse conquistando essa nossa pureza, essa nossa perfeição. E assim, essa questão, Cláudio, do elo perdido, a ciência já explica isso, assim, como foi esse passo entre a animalidade e o estágio seguinte, que foram os humanoides. Já tem alguma coisa mais concreta? Porque, até onde eu sei, a ciência não descobriu ainda, né, esse ponto de contato entre os seres animais e o ser humano. Você sabe se tem alguma coisa nova sobre isso? Tem, né? Hoje em dia a gente já conhece um montão de fósseis, né? Que vem desde mais ou menos uns 5 milhões de anos, depois que são os macacos que já são um pouco diferentes dos chimpanzés, por exemplo, né? Mas na mesma linhagem dos chimpanzés, e depois viraram os grupos que deram origem aos australopitecos, né? Que eram uns macacos também bastante diferentes dos chimpanzés, já eram bípedes, né? E depois até a Lucy, né, que é um fóssil famoso, né, tem até nome, né, de um australopithecus, né, que viveu na África, né, há mais ou menos 1 milhão de anos. A gente tem muitos fósseis, né, mas é claro que fóssil é uma coisa que é difícil de achar, e eles são raros, né, sobrou muito pouca coisa, né, toda hora se descobre uma coisa nova, né, essa semana mesmo, ou semana passada, agora não lembro, se descobriu uma outra espécie de hominídeo, né, que existiu na China uns 200 e poucos mil anos atrás, que o pessoal imaginava que ele existia, mas não tinha nenhuma prova, né, e a semana passada eles acharam, né, uma arcada dentária, se não me engano, desses hominídeos, né. Então, existiram muitas espécies de homens, né, uma coisa, a gente fica imaginando que só existiu Homo sapiens, né, que somos a gente, mas teve um monte de homens espalhados por aí pela Terra, né, que se extinguiram também, né, e seguramente nessas escalas é que a gente foi aperfeiçoando, né, até chegar nos sapiens, né, que é a nossa espécie. Mas a história é bem bonita, assim, né, em muitos museus a gente consegue ver essa história, né, bem documentada. Que interessante, né? Assim, o que eu já li, né, no Espiritismo, é que assim, porque não sei se ficou claro no vídeo para vocês, que essas diferenças elas vão acontecendo através de mutações. Então, muda um pouquinho o gene, né, daquele ser, e ele fica um pouquinho diferente. E ele fica um pouquinho melhor, né? Eu estou com um problema na minha conexão, eu vou desligar o meu vídeo aqui para ver se melhora. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Não está cortando. Está cortando um pouquinho, sim, então, estou ouvindo bem. Tá.
Eu vou pedir para a Ana, se você pode fechar o seu vídeo também, porque a internet ela não está muito boa, e quando a gente põe o vídeo, ela fica um pouquinho pior até. Então, assim, o que eu queria falar para vocês é isso, né? Que, assim, tem lá uma população, todo mundo tem aquele gene. E aí, tem uma pessoa lá da população que tem uma mutação. E essa mutação vai favorecer para que ele fique melhor. Então, por exemplo, lá a história da tartaruga, né? Uma das tartarugas, ela sofreu uma mutação e o pescoço dela ficou maior. E essa tartaruga, com o pescoço maior, ela se adaptou melhor naquele local que precisava comer um arbusto mais alto, né? E aí ela passa isso para atender para os filhos dela, né? E com o tempo, como essa tartaruga ela ficou mais esperta, ela vai dominar sobre as outras, e isso daí vai passando do pai para o filho, né? Oi, Benedito, pode falar. Eu estou observando o horário, Elaine, e gostaria de sugerir que a gente abrisse espaço para as outras pessoas que não falaram ainda, Sim. né? Sim, eu já vou fazer isso. Só queria falar que essa característica, assim, ela é feita muitas vezes no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, esses animais, eles são melhorados, e a hora que eles vêm para o mundo físico, eles forçam essa mutação na matéria. Então, é desse jeito que os seres humanos eles foram se tornando humanos, né? Então, assim, desencarnavam os macacos, eles iam para o mundo espiritual, se trabalhavam no mundo espiritual essa genética, essa melhoria da forma, né? A gente não sabe exatamente como isso. A hora que esses animais voltavam para a Terra, eles meio que forçavam essa mutação no corpo físico. E através dos milênios e dos milênios, a coisa foi caminhando assim, né? Mas o Benedito tem razão, nós estamos quase terminando, e eu queria passar a palavra, porque hoje, como eu falei, foi um estudo diferente, né? Foi muito cheio de informação, teve coisas assim mais científicas. Então, eu quero perguntar, mãe, se você entendeu tudo, se você tem alguma dúvida disso, se você quer fazer algum comentário. Lulu? O meu celular saiu do ar aqui. Agora já voltou. Você pode repetir a pergunta? Se você tem alguma dúvida disso que nós conversamos, porque não é um assunto muito fácil, né? Mas se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, alguma coisa para falar aqui para a gente. Não, querida, está tudo muito maravilhosamente bem explicado, bem didático, acho que todos entenderam perfeitamente bem, tá? Então, tá joia. Pai, você gostaria de acrescentar alguma coisa, de fazer alguma observação? Minha filha, não tem muito o que falar, porque foi muito bem explicado pelo Cláudio, Benedito, José também. Você foi perfeita. Eu só estava me lembrando aqui que a existência do mundo é bem anterior ao que se diz a existência da Bíblia. Quer dizer, a Bíblia foi escrita numa época em que havia muita limitação intelectual. E quem escreveu lá inicialmente, né, usou os termos e a forma como ele poderia usar, de uma forma magnífica, a criação, né?
mas ele não teria como falar de outra forma, imagino eu. E aí, as pessoas que não evoluíram naquela época deram isso como bom, não querem pensar muito mais, não querem forçar a cabeça e tocar a vida. E tudo se estruturou em cima disso, e até hoje muita gente ainda raciocina dessa forma. Então, nós estamos fazendo esse trabalho, digo nós, todos nós aqui, forçando um pouco o nosso raciocínio, coisa que muita gente não quer fazer. Tá bom assim, pronto, Deus criou e acabou. Mas eu acho que está muito bom assim, do jeito que você está conduzindo o assunto. Obrigada, pai. A gente tem que lembrar que Deus é de fato o criador, né? Ele só não criou a coisa pronta, né? Ele quis criar aos poucos. Então, o espiritismo, assim, ao mesmo tempo que ele é criacionista, ele é evolucionista, né? Porque nós acreditamos que Deus seja o criador, claro, né? A gente só acha que ele não criou tudo pronto, né? A coisa veio veio de muito longe, né, tia Florinda? O que a senhora tem a dizer aí? Boa noite a todos. Nossa, eu estou adorando essa história real. Maravilhosa. Sempre gostei de ouvir coisas assim. Eu gostei, todos se explicaram muito bem. Eu estou adorando ouvir. Vou continuar ouvindo. Que bom. Tá bom, obrigada. Obrigada, viu, pela presença da senhora. Que bom. E, Ana, querida, que bom que você está aqui com a gente. Você gostaria de falar alguma coisa para nós? Oi, amiga. Foi bom retornar, né? Estava com saudade de vocês. Ah, nós também de você. Nós temos uma oração que inicia assim. Você quer falar alguma coisa? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É no reino imponderável do espírito que o homem evolui, que o homem cresce, não é verdade? É uma oração maravilhosa que nós temos. E tudo é obra de Deus. A lição foi maravilhosa, super inteligente, muito bem conduzida, só que no meu pequeno conhecimento, eu não estou preparada para passar adiante algum conhecimento, algum ensinamento. Mas eu fico muito feliz em ter essa oportunidade de aprender com vocês. Muito obrigada. A gente fica muito feliz de ter um professor de biologia aqui no grupo que ensina a gente, né, Ana? Graças a Deus, né? A gente aprende muito aqui, viu? Com certeza. Cada um na sua área, né? Ensinando uns aos outros. Antes de eu preparar essa aula aqui, eu já perguntei para o Cláudio. Falei, Cláudio, você vai sexta, né? Porque senão vai ficar difícil para eu conduzir aqui, né? Olha, para encerrar, eu quero fazer uma poesia que é uma prece, na verdade. Eu vou compartilhar aqui e a gente vai considerar essa prece como uma... Deixa eu pegar aqui depois. Eu vou até pôr um sonzinho aqui para ficar mais bonito. Deixa eu pôr aqui. É uma prece, uma poesia, na verdade, que se chama Jornada, de Adelino da Fontoura Chaves. Fui átomo, vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera,
partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar e montões de sargaço. Por séculos fui planta, em movimento escasso, sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal, e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Muito bem. E com essa linda poesia que resume tudo, né? Acho que foi muito Maravilhosa, maravilhosa essa poesia. Foi muito bom, adorei. Uma boa noite a todos. Fiquemos em paz. Uma boa noite a todos. Muito obrigada por estudarem com a gente. Que coisa Boa linda. noite. Muito obrigada. A todos. Boa noite. Deus. Tchau. Boa noite. Até mais. Boa noite. Feliz final de semana. Obrigada, tudo de bom. Boa noite, querida. Boa noite. Boa noite.